Boa tarde, caros estudantes. Na aula de geografia de hoje, nós iremos continuar a tratar sobre a região nordeste do Brasil, dessa vez com foco nos aspectos humanos. Na aula anterior, nós tratamos sobre o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, a questão da seca também e as sub-regiões do Nordeste. Nessa aula, então, nós iremos tratar sobre os aspectos econômicos e sociais, principalmente no que diz respeito ao Nordeste, mas também os aspectos culturais de uma forma geral. Então, começando com a questão da população do Nordeste, a região Nordeste ela tem uma população de certa forma mal distribuída, como nós vimos, o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões, que é a região da Zona da Mata, que é o litoral, o Agreste, que é a transição, entre o litoral e o Sertão e o meio norte, que é mais próximo da floresta amazônica, com a questão das matas dos cocais, e no caso a maior parte da população do Nordeste se concentra no litoral, em grande parte porque as capitais dos estados também se concentram de certa forma no litoral. Então o litoral do Nordeste, a chamada Zona da Mata, e também o Agreste acabam sendo o grande centro populacional e econômico da região Nordeste. Claro que o resto da região também tem uma grande população, Nós temos cerca de 27 milhões de habitantes vivendo no sertão, A maior população que vive em uma área semidesértica no mundo, mas a maior parte da concentração, dos quase 60 milhões de habitantes que a gente tem no Nordeste, está presente principalmente nos grandes centros urbanos no litoral, E acabam tendo uma grande importância também para a própria economia da região e do Brasil também, O Nordeste, ele por muito tempo foi considerado uma região problema, por conta dos problemas sociais que existiam no Nordeste. Uma boa parte da população, principalmente no sertão, vivia abaixo da linha da pobreza, Ou seja, o que seria a linha da pobreza, Um termo criado pelo Banco Mundial para indicar as pessoas que vivem sob condições socioeconômicas péssimas, Muitas vezes que vivem com o equivalente a 1,90 dólar por dia. Essa seria a linha da pobreza, Quem vive com menos do que isso estaria abaixo da linha da pobreza e não teria recursos para poder satisfazer suas necessidades básicas, como alimentação, hidratação, Assim como também os cuidados essenciais, a energia elétrica, o saneamento, entre outros aspectos. No entanto, nas últimas décadas, o Nordeste ele acabou experimentando um certo desenvolvimento. Ainda assim, é uma região que possui grandes problemas, No caso, se urbanizou bastante recentemente, Mais de 50 municípios no Nordeste têm uma população acima de 100 mil habitantes, Além das capitais, nós temos também Feira de Santana na Bahia, Olinda em Pernambuco, Petrolina em Pernambuco, Vitória da Conquista na Bahia e Campina Grande na Paraíba, que são municípios que não são capitais, mas que são grandes, Tem grande população e grande importância econômica para a região, E no caso, é uma região de grande desigualdade social, Mesmo com a melhoria que houve no Nordeste, ainda nós temos cerca de 43,5% da população na linha da pobreza, segundo o censo de IBGE de 2017, 12,9% abaixo da linha da pobreza, Claro que antigamente era muito mais intensa essa situação, Realmente houve muitas melhoras, No entanto, ainda, há muito o que melhorar, Há muito o que se fazer, Então, nesse aspecto geral, a densidade demográfica do Nordeste é bem desigual, Nós temos cerca de 35 habitantes por quilômetro quadrado na região Nordeste. No entanto, a maior concentração se dá no litoral, nos grandes centros urbanos, que chegam a ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto as áreas mais interiorizadas do sertão, e também da região do Cerrado, nós temos de 10 a menos de 10, ou até menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, com uma grande distância também entre os municípios, na região do sertão, uma distância que pode ser maior de 50 quilômetros entre um município e outro, às vezes até mais de 100, 150, com pouca infraestrutura entre os municípios, além de estradas muito precárias e poucas formas de comunicação e de transporte também, No que diz respeito à questão histórica, a gente viu na aula anterior já, que o Nordeste ele é a segunda região mais populosa do Brasil.
E isso se deve também, em grande parte, até o fato da maior parte da população se concentrar no litoral, se deve à questão histórica. O Nordeste, principalmente o litoral nordestino, foi uma das primeiras regiões a ser de fato colonizada no Brasil, né? Isso aí já ocorreu, a criação das chamadas capitanias hereditárias, né? Que eram terras que foram delegadas a nobres portugueses para a colonização do Brasil. No entanto, muitas fracassaram. E no caso nordestino, a de Pernambuco foi a que mais prosperou com o engenho do açúcar, né? Então a colonização a partir de Pernambuco acabou sendo uma das pioneiras no que diz respeito à colonização do Brasil. E também, né, nós vamos ter a criação do governo geral em São Salvador em 1548, né, que vai acabar centralizando a administração portuguesa na região. E com isso, né, nós teremos então também, né, um aumento populacional e um aumento da colonização nessa área, né? Então, no Nordeste, né, nós tivemos muitas atividades econômicas importantes no começo da colonização, a extração do pau-brasil mesmo antes da colonização efetiva dos portugueses, e também, né, nós vamos ter a economia açucareira, principalmente em Pernambuco e no litoral, a pecuária também mais no interior, né, e no sertão a extração de drogas no sertão e também a atividade do apresamento, né, de gado e também de indígenas para trabalho escravo, né, que acabou de certa forma levando também a colonização do interior da região Nordeste, embora, né, tenha sido um fenômeno bastante trágico para a história brasileira, né? E nesse sentido, né, nós vamos ter também, além do cultivo de açúcar, o cultivo de cacau, tabaco também, né, no Maranhão principalmente o uso do tabaco, algodão, né, e que vai acabar estimulando o povoamento do sertão, né? Então daí no desenrolar da história, o Nordeste ele passou por várias fases, né? Durante o século XVII, o litoral nordestino acabou sendo colonizado pelos holandeses, acabou sendo ocupado pelos holandeses, que acabaram modernizando bastante várias cidades, né? Como Recife mesmo, né? A cidade Maurícia, né? Outras cidades ao redor também, né? Levando inclusive o renascimento europeu para o litoral brasileiro, né? No entanto, né? Após as guerras entre os portugueses e holandeses para reaver o Nordeste brasileiro, a economia de açúcar que sustentava, né, que acabava tendo uma grande importância para o Nordeste, ela entra em decadência, já que os holandeses começam a aprimorar a economia de açúcar no Caribe, né? E então, assim, a economia açucareira vai perdurar no Nordeste até o século XX. Até hoje mesmo nós podemos encontrar, embora em menor escala. No entanto, ela já vai ser muito mais enfraquecida e não vai conseguir ter uma grande concorrência internacional. Depois disso, então, a região Nordeste ela acaba ficando meio abandonada pelo governo, né? Sobretudo quando se descobrem jazidas de ouro no Sudeste, acaba transferindo o eixo econômico para o Sudeste. A região Nordeste, então, ela acaba ficando, de certa forma, abandonada, né, no decorrer dos séculos seguintes, né? E por conta disso mesmo, vai ocorrer várias iniciativas de revoltas, tanto revoltas nativistas, né, que vão ser contrárias à exploração colonial, até revoltas separatistas de fato, né, que vão acabar ocorrendo, como o caso da Conjuração Baiana. Nós vamos ter daí a Revolução Pernambucana em 1817 e a Confederação do Equador em 1824, que vai visar inclusive instalar uma república na região do Nordeste Oriental, né? Nós vamos ter daí também, né, a Balaiada no Maranhão, que vai ser uma revolta popular, né? A Sabinada, que vai ser uma revolta de caráter republicano que ocorrerá na Bahia também no século XIX, né? Além de também depois, né, várias outras revoltas que vão ocorrer, né, por conta da intensa desigualdade social, né, e do abandono que o Nordeste passava com relação ao governo brasileiro, como é o caso da Guerra de Canudos, né, no final do século XIX, né, a revolta do Juazeiro no início do século XX, né, entre tantos outros exemplos, a atuação do cangaço também, que era o banditismo organizado no sertão nordestino, entre outros aspectos. No caso, o grande incentivo à região Nordeste, né, vai começar principalmente na década de 50, né, na década de 50 que nós vamos ter uma preocupação maior do governo brasileiro com o Nordeste. No governo do Juscelino Kubitschek, por exemplo, será criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que será o órgão responsável pela questão da resolução dos problemas sociais no Nordeste, né, e também para estimular o desenvolvimento. A primeira iniciativa da SUDENE, né,
ela vai acabar, por um lado, levando a uma potencialização da urbanização e da industrialização, principalmente do litoral nordestino, mas por outro lado vai acentuar as desigualdades sociais, porque muitos dos recursos vão ser dirigidos para grandes proprietários e para empresas, né? E sendo que muitos da população mais pobre no Nordeste ainda vai viver em condições de miséria extrema. No entanto, nas décadas seguintes, né, vão se constituindo novos polos econômicos e industriais na região Nordeste, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter o polo petroquímico na Bahia, né, de Camaçari, né, com a indústria química, petroquímica e automobilística, o centro industrial de Aratu, né, que vai ser várias indústrias como metal, mecânica, calçadista, química, alimentícia, metalúrgica, eletroeletrônica, fertilizante, moveleiro, né, o porto digital, né, que vai se desenvolver também Pernambuco, com empresas e instituições dos setores de software e serviços de tecnologia de informação, né? Nós vamos ter também o Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, né? Com o Porto de Suapé. Nós vamos ter também o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, né? O Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, né? Então, com isso, né, nós temos uma industrialização maior do Nordeste, uma modernização e, consequentemente, uma urbanização maior, além de uma potencialização do desenvolvimento do Nordeste. No entanto, né, ainda assim é uma região de grande desigualdade, né, sobretudo desigualdades sub-regionais, com o litoral e a região do Agreste mais desenvolvidas, enquanto o sertão e o meio norte já acabam sendo menos desenvolvidos economicamente. O meio norte vive principalmente do extrativismo, né, da carnaúba e da babaçu, enquanto o sertão vive principalmente da pecuária, né, e também vive muitas vezes, né, da atividade dos retirantes, né. Falando nisso, né, nós tratamos anteriormente sobre o processo natural de formação da seca, né? No entanto, né, a seca, como eu falei anteriormente, ela também acarreta em uma série de problemas econômicos e sociais. E um dos problemas mais marcantes é a atuação dos retirantes, né? Então, os retirantes, né, durante a história do Brasil, eram vários nordestinos que viviam na região polígono das secas e que durante as estações de secas faziam uma migração, né? Tanto para o Agreste e a Zona da Mata, né? Uma migração temporária, como para outras regiões em busca de oportunidades. Então, no começo do século XX, tivemos uma grande migração de nordestinos para o norte por conta do ciclo da borracha, né, e ajudaram nesse sentido a colonização da região norte. Nós vamos ter também para o centro-oeste durante a construção de Brasília e durante a marcha para o oeste, e mais de um tempo para cá para o sudeste principalmente, né, que passou a ser o polo industrial e econômico do Brasil, né? Então, nesse sentido, né, a dificuldade na permanência no sertão nordestino, principalmente entre os anos 50 e 70, né, nós vamos ter vários investimentos para diminuir os problemas sociais da seca na região, como o caso da Sudene em 59, né? Também nós vamos ter a construção de usinas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso e Sobradinho, rodovias que interligam as principais cidades, além de indústrias e projetos de irrigação, né? Já nas últimas décadas, né, nós acabamos tendo novos fluxos de deslocamento no Nordeste, né? No caso, entre 2000 e 2010, houve um aumento de movimento migratório no sentido Nordeste-Sudeste. No entanto, esse fluxo está mais relacionado ao crescimento econômico do estado de São Paulo do que só os problemas relacionados à seca. Apesar disso, né, a seca ela acabou acarretando em problemas sociais, pois, como eu falei, né, muitos dos investimentos da Sudene acabaram indo em direção às grandes propriedades e empresas, né, gerando a chamada indústria da seca, né, no sentido de que muitas reformas que visavam combater a seca só favoreceram as elites locais e não favoreceram a população local, né, o que daí acabou gerando aquela noção de que o governo brasileiro faz um grande investimento no Nordeste, mas que acaba não dando resultado. Isso porque, em grande parte, o investimento ele é direcionado de uma forma muito concentrada e não de uma forma mais igualitária também, né? Nós temos também várias migrações interestaduais, né, e também, né, interregionais, né, principalmente da região do sertão para a zona da mata, né? Então essa que daí seria uma das características sociais do Nordeste brasileiro, que é uma região de colonização mais antiga, que foi o grande centro econômico e político do Brasil durante o início da colonização, mas que depois acabou ficando relegado ao abandono, né? E com isso, então, várias revoltas sociais e vários problemas surgiram, e apenas então a partir da
década de 50, nós temos o Estado brasileiro novamente fazendo um grande investimento no Nordeste. Inicialmente, algumas iniciativas não tiveram o efeito desejado, mas apesar de ainda existir vários problemas sociais, o Nordeste, comparado com há 40 ou 50 anos, tem passado por um grande desenvolvimento em vários sentidos. Uma característica bastante particular da região Nordeste é principalmente a sua cultura local, né? Então, justamente por conta dos séculos de abandono, o Nordeste ele acabou desenvolvendo uma cultura bastante regionalista, o que era comum no Brasil anteriormente, né? Até a meados do século XX nós tínhamos um grande sentimento regionalista, sobretudo porque as regiões do Brasil elas eram muito distantes umas das outras, não havia tanta interligação e com isso elas acabaram desenvolvendo características bastante próprias. No caso, a população nordestina ela é fortemente miscigenada, né? Nós vamos ter principalmente os três povos bases da cultura brasileira, né? Que será o português, o indígena e o africano, mas também vai receber outras influências também ao longo da história. Os holandeses vão deixar um grande legado no litoral nordestino, né? Nós vamos ter os franceses que vão fundar no século XVII a cidade de São Luís, no Maranhão, e vão criar um posto militar na região, né? Assim como também, né, outros fluxos migratórios, embora o Nordeste não seja tanto uma região que recebe tantos migrantes, né? Principalmente migrantes internacionais. Então, do sincretismo dessas várias culturas que conviveram no Nordeste, nós temos uma cultura bastante única e bastante típica no Nordeste. Várias festas típicas que nós temos, né, como a festa do Bumba Meu Boi, né, que é bastante presente, uma festa folclórica, né, que é presente desde o século XVIII. Nós vamos ter a dança também, a música, né, como o caso dos repentistas, né, que são cantores que fazem grandes rimas de improviso, né, muitas vezes em dupla, um respondendo o outro. Nós vamos ter também, no caso, o frevo, né, a dança do frevo, ou também do axé, né. Nós vamos ter também a culinária típica da região, como o caso, por exemplo, do acarajé, entre tantos outros, né, e também, né, nós vamos ter a literatura, né, bastante regionalista, desde uma literatura mais tradicional, como é o caso da literatura de cordel, né, que são histórias populares escritas ou em verso ou em prosa, né, que podem ser de romances e aventuras, né, e que inicialmente tinham esse nome porque eles eram livretos, né, que acabavam sendo produzidos numa técnica de impressão de gravuras, né, que é a xilogravura, né, gravura em alto relevo, e eram amarradas, né, em cordões, por isso que ela era chamada de literatura de cordel, né, e que acabam revelando muito sobre a cultura nordestina. Os romances regionalistas também que vão ser muito presentes na região, né, como é o caso, por exemplo, de Jorge Amado, né, que vai ser um dos principais representantes, né, Graciliano Ramos, entre tantos outros, né, que vão descrever a dura realidade que era a região Nordeste no começo do século XX, né, assim como também, né, uma grande presença das religiões afro-brasileiras com influência indígena, como o caso do Candomblé e da Umbanda, né, que vai ser muito presente na região Nordeste, né, que vão ser muito do sincretismo das tradições iorubás, né, da região do Benin e da Nigéria, com as tradições bantus também do Congo, né, já que havia escravos de várias regiões que foram transportados para o Nordeste, né, e também, né, com a mescla ao cristianismo e com tradições indígenas, né, embora não exista necessariamente uma definição precisa para cada um desses ramos, né, em geral, né, costuma-se considerar a grosso modo que o candomblé ele é mais fiel, vamos dizer assim, às tradições iorubás, né, com a presença dos orixás, que seriam divindades que regulariam a natureza, né. Já a Umbanda acabou sendo um equilíbrio maior do cristianismo com a religião iorubá, né, no qual nós temos uma associação entre Deus e os santos católicos com os diferentes orixás, né, e a presença de cultos tanto tradicionais africanos como cristãos também, né, além da quimbanda, que seria na verdade um ramo da Umbanda, mas que no caso consiste, né, na prática da feitiçaria e da magia negra também, né. Então, culturalmente falando, o Nordeste ele é uma região muito rica, influenciou muitas das características do que diz respeito ao Brasil, né? Essa cultura sincrética que nós temos no Brasil. Além disso, também o Nordeste ele tem várias comunidades tradicionais, né? Então, nesse sentido, o Nordeste é a segunda região que mais tem grupos indígenas, né? Então, isso é importante ressaltar, né? Nós temos muitas reservas indígenas no Nordeste. O Nordeste perde apenas para o Norte no que diz respeito à população indígena. Ao mesmo tempo, também, né, a gente vai ter o Nordeste como a principal região dos remanescentes de quilombos, né? Que, como nós já tratamos, os remanescentes de quilombos, né,
são os quilombos, que eram aldeias dos moldes africanos que foram construídas por escravos que fugiam, né? Muitos acabaram sendo destruídos durante as expedições coloniais imperiais. No entanto, muitos ainda estão presentes e foram considerados patrimônio cultural, além também de reserva de terras tradicionais. Então, o Nordeste é a região que mais concentra também os remanescentes de quilombo. Agora, no que diz respeito aos aspectos econômicos da região Nordeste, a gente tem, né, então, um grande crescimento econômico no Nordeste nessas últimas décadas, a ampliação da agricultura irrigada, né, e também do setor de serviços, principalmente o turismo, incentivos fiscais para a abertura de empresas e indústrias, né, principalmente com a saturação que existe na região Sudeste, que levou à abertura de várias empresas para a região Nordeste. Então, o Nordeste acabou se tornando uma nova fronteira industrial, né, com o mercado no Sudeste sendo muito saturado, muito cheio. O Nordeste acabou se tornando uma terra de oportunidades para investimento, né? Então, várias reformas que ocorreram na região, né, acabaram levando a uma diversificação das atividades no Nordeste. Então, no que diz respeito à agropecuária do Nordeste, no caso, o Nordeste ele tem uma agropecuária bastante dual, né, bastante diversificada em certo sentido, porque nós vamos ter, por um lado, a inovação e a modernização no campo, principalmente nas grandes propriedades, né, o que aumentou a produtividade da região, e também o surgimento de agroindústrias que abastecem o mercado nacional e também são exportados, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter vários cultivos que ocorrem principalmente à margem do Rio São Francisco, né? Nesse sentido, Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, tem tido um grande crescimento agrícola, né? Com uma produção diversificada de alimentos, né? Sobretudo uva, manga, melão, abacaxi, né? E também, né, nós vamos ter outras regiões que têm experimentado um crescimento na atividade do campo, como Sergipe com a produção de melão e Rio Grande do Norte com frutas e hortaliças. No entanto, né, nós temos também uma grande quantidade de pequenas propriedades no Nordeste, né, que acabam muitas vezes adotando um modelo mais tradicional de agricultura e acabam não conseguindo competir com essas grandes propriedades mais modernizadas, o que leva muitas vezes à falência dos pequenos proprietários e então o êxodo rural, né? A zona da Mata e o Agreste tem produção maior de cacau, mandioca, coco, além do algodão e cana-de-açúcar, que já eram produzidos desde a época da colonização. O oeste da Bahia tem se destacado na produção de soja, milho, café, para a exportação. No caso da pecuária, no Nordeste predomina a pecuária extensiva, né, com a criação do gado solto, né, e que muitas vezes acaba não tendo o tratamento necessário, né, e se consome mais a pastagem natural do que uma ração selecionada, né. E o Nordeste tem a maior criação de cabras no Brasil inteiro. O maior rebanho caprino do Brasil está concentrado no Nordeste. No entanto, né, como afirmado, existe, apesar de toda essa modernização, né, nós temos uma grande concentração fundiária que contribui para a desigualdade na região. Já o extrativismo também é uma atividade importante no Nordeste, né? Então nós temos os diversos tipos de extrativismo nessa região. O Nordeste ele possui vários recursos minerais, em certo sentido. Então, no Nordeste nós encontramos, né, no litoral, bacias de petróleo, né, com uma grande presença de plataformas de petróleo, né, na região do Nordeste Oriental, né, próximo da costa da Alagoas, Sergipe, da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte também, né. Nós temos também uma grande presença do ferro e do magnésio no Ceará, além também do urânio e do tório, né, que são utilizados para, inclusive, o abastecimento das usinas nucleares de Angra dos Reis no Sudeste, né. Nós vamos ter também a presença de reservas de urânio na Bahia, né, assim como a presença de cobre no sertão baiano, a presença também de ferro em vários outros estados, né, e magnésio também, né, além da xilita, né? Então o Nordeste ele tem uma grande quantidade de recursos minerais que são extraídos. Também, né, nós temos a pesca é bastante comum na região, principalmente próximo ao Rio São Francisco, ao Rio Parnaíba, e bastante executado pelas populações ribeirinhas, pelas populações que vivem à margem de rio, né? No campo da extração de madeira, né? No Nordeste acaba não sendo tão comum porque a Mata Atlântica original foi devastada e o que sobrou acabou ficando preservado, e na Caatinga é uma região que carece de madeiras. No entanto, nós temos principalmente no meio norte, no Maranhão e do Piauí, né, a extração da madeira e do óleo da carnaúba e da babaçu, que tem uma grande importância para a região, né, na Mata dos Cocais, né. Já no que diz respeito a
indústria no Nordeste, como afirmado, o Nordeste ele passou por um grande crescimento industrial desde a década de 60 e 70, né, com a descentralização das indústrias do Sudeste, né, e com isso nós temos uma grande diversidade de indústrias na região do Nordeste. Então nós temos desde indústrias petroquímicas, biocombustíveis, alimentícias, têxteis, calçados, informática, automotiva, tecnologia, autopeças, entre outros exemplos, que contribuíram para aumentar, inclusive, o número de emprego das populações locais, né? E nesse sentido, né, nós temos também uma expansão das indústrias para o sertão nordestino, inclusive para colonização e expansão do interior, além de diminuir as grandes desigualdades regionais, né? O desenvolvimento industrial acabou sendo bastante acelerado, né, a partir dos anos 70, e as exportações de produtos industrializados começaram a ter uma grande ascensão. No entanto, atualmente, né, com o Brasil passando por uma crise econômica durante a década de 2010, essas indústrias passaram a ter uma queda na produção total. Mesmo assim, né, acabou tendo uma estabilidade, pois enquanto no Brasil o recuo da atividade industrial foi de 6,6%, no Nordeste foi apenas de 3,1%, né, mostrando-se um mercado industrial mais estável. As regiões mais industrializadas do Nordeste são o Ceará, o Pernambuco e a Bahia, né, que tem aqueles polos que já foram afirmados anteriormente. E o setor terciário do Nordeste também tem crescido bastante, paralelamente ao processo de urbanização das grandes cidades, né? Nós temos a instalação de várias universidades para a mão de obra especializada no Nordeste, em praticamente todos os estados, a presença de universidades federais, estaduais e particulares também, né? Nós temos também uma qualificação maior do trabalho em muitas das áreas, né? Ou seja, o setor de serviços tem crescido bastante. O comércio também ele é fundamental, principalmente o comércio externo, né, o comércio exterior, já que nós temos muitos portos importantes na região Nordeste que acabam escoando vários produtos do Brasil para o exterior, né, e o mercado interno ele tem se desenvolvido com a integração regional. No entanto, um fenômeno que tem contribuído muito para o crescimento do setor terciário no Nordeste é o turismo, né, já que, de certa forma, o Nordeste ele é marcado tanto por sua riqueza natural quanto por sua riqueza histórica. Nós temos algumas das cidades mais antigas do Brasil, grandes monumentos históricos, mas ao mesmo tempo belezas naturais, né, como nós tratamos na última aula, né, como é o caso do Planalto da Borborema, né, os brejos, né, a própria Caatinga, né, que começou a se tornar um destino turístico, já que é um bioma único da região Nordeste, entre tantos outros exemplos. As praias também, né, que são as planícies litorâneas. Então, cada vez mais o turismo tem recebido investimento no Nordeste, né, sendo um grande destino de atração não só para os brasileiros, como também para estrangeiros. Então, algumas cidades que passaram a ter um grande fluxo de turismo, né, além das regiões de paisagens mais exóticas e paisagens mais naturais, nós vamos ter também as cidades históricas de Olinda, Salvador e São Luís, cidades religiosas como de Juazeiro do Norte, né, do Padre Cícero, né, que foi responsável pela revolta do Juazeiro, da população local contra o governo do Hermes da Fonseca, né, da interferência do governo Hermes da Fonseca no estado de Ceará, que acabou sendo tratado como um santo milagreiro e até hoje recebe visitantes de todo o Brasil, né, em busca de soluções para grandes problemas, né? Nós temos também, né, o Carnaval como uma grande manifestação cultural em Olinda, em Recife e em Salvador também, né? E também o ecoturismo, né, na Chapada Diamantina da Bahia, os lençóis maranhenses do Maranhão, né, que no caso é a combinação das dunas com o oceano, né, formando uma paisagem de restingas envolvida, né, com grandes lençóis de água entre as dunas, né? E também a Serra da Capivara no Piauí, que tem o Parque Arqueológico, né, onde estão algumas das evidências mais antigas da presença da humanidade no Brasil, né? Então o turismo também tem crescido bastante na região Nordeste. Então esses que são os aspectos principais da região Nordeste, né? Então uma região que por muito tempo se tornou uma região com vários problemas e bastante abandonada, mas que nas últimas décadas tem experimentado um grande crescimento, um grande desenvolvimento em várias áreas, embora ainda seja um caminho longo a ser percorrido. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.